Depois de terminar o trabalho e bater o cartão, decidi esticar as pernas e dar uma longa caminhada pela cidade. Já tinha passado 8 horas sentado atrás de um balcão e 9 horas sentado dentro de um carro, e estava ficando preocupado que, se ficasse sentado por muito mais tempo, meu traseiro ficaria com escaras. O banco já estava fechado, então não poderia pegar um novo cartão de débito até amanhã. O mesmo acontecia com a loja de eletrônicos. Então, fiquei preso com um telefone que servia de peso de papel por enquanto. Mas havia um problema que eu podia resolver imediatamente. Precisava de um novo livro para ler. Enquanto subia a colina e entrava na cidade, sentia o sol forte da tarde no rosto, assando a terra ao meu redor e transformando o ar úmido e pesado em algo parecido com uma sopa quente. Estava a alguns quarteirões da livraria quando o céu se abriu e, em questão de segundos, fiquei encharcado até as meias devido à chuva repentina. Um caminhão vermelho passou em alta velocidade e desviou para bater em uma poça de lama ao lado da calçada e me molhar. Enquanto se afastava, pude ouvir risadas vindas da cabine e vi uma mão estendendo o dedo do meio pela janela do passageiro. Pelo menos não jogaram uma garrafa de cerveja em mim dessa vez. Moro na mesma pequena cidade do sul onde nasci e cresci. É o tipo de lugar onde, para se divertir, as pessoas fazem reconstituições da guerra civil no verão e usam metanfetamina no inverno. O tipo de cidade onde as pessoas usam camisetas em funerais e livrarias são uma anomalia. E a única coisa que impedia a New Pages de fechar as portas para sempre era o negócio paralelo do proprietário, que vendia maconha nos fundos da loja. Nós o chamávamos de Irmão Riley, uma afetação que sobrou de seus dias como ministro da juventude, antes de abrir sua própria livraria e loja de discos, a New Pages, o que os líderes da igreja imediatamente consideraram corrosivo para a moral da nossa comunidade. Houve um grande alvoroço sobre o assunto, que culminou em uma reunião de emergência onde votaram unanimemente pela excomunhão com preconceito. Ele tinha uma longa trança loira, óculos à la John Lennon e uma barriguinha de cerveja. E quando me viu entrar na loja, encharcado da cabeça aos pés, não hesitou em dizer: "Ei, cara, você tá com uma aparência péssima." Além disso eu tô molhado, respondi. Aquele lugar sempre cheirava a livro velho, mofo, mais convidativo. O ar e a atmosfera eram tão acolhedores quanto uma fogueira no inverno e, embora eu soubesse que era apenas uma questão de tempo até que o negócio fechasse devido à pressão da comunidade, a necessidade financeira ou a inevitável apreensão de drogas, entrar ali sempre me fazia sentir em casa. Tentei não pingar muito enquanto o irmão Riley se dirigia para a sala dos fundos, deixando-me sozinho com as prateleiras de mercadoria sedutoras. Enquanto esperava que ele voltasse, lembrei-me das instruções do médico e dei uma olhada rápida nas estantes, em busca de algum diário em branco. Mas fui imediatamente distraído por aquela caixa de romances de fantasia que eu estava olhando há algum tempo. Eu sabia que tinha um pouco de dinheiro sobrando do meu fundo de emergência e não conseguia imaginar um cenário mais apropriado do que esse para gastá-lo. Antes que eu percebesse que ele havia voltado, o irmão Riley colocou uma toalha de praia nos meus braços e disse: "Parece que o diabo tá batendo na esposa dele de novo." Olhei pela janela um segundo e respondi: Acho que você tá certo. Caso você esteja confuso, essa é uma expressão da minha região. Quando o sol tá brilhando, o céu tá azul e não há nenhuma nuvem à vista, mas de alguma forma ainda tá chovendo muito, dizemos que o diabo tá batendo na esposa. "Precisa de ajuda pra encontrar alguma coisa?" Ele perguntou. "Bem, na verdade eu tô procurando um diário." "O quê? Um diário, tipo, pra escrever?" Ele me olhou como se eu tivesse ofendido sua sensibilidade. Exatamente." "Bem, cara, você pode economizar seu dinheiro e criar um podcast." Um podcast?" Perguntei. "É o que todos os outros jovens estão fazendo hoje em dia. É como um diário de verdade, só que com a vantagem adicional de estranhos críticos dizendo o que acham de cada passo que você dá." Honestamente, essa perspectiva não parecia muito atraente, mas eu estava disposto a tentar, já que era de graça. Ele me indicou o velho desktop que mantinha no canto para uso público e tinha um microfone. Estava ao lado de uma poltrona azul manchada de café e uma placa laminada que dizia: "Proibido pornografia." "Eu tô te vendo, Kevin."
Se eu não tivesse preso ali, esperando a tempestade passar, provavelmente não teria me dado ao trabalho. Mas, sem nada para fazer para passar o tempo, decidi. Por que não? Sentei-me e passei a hora seguinte pesquisando sites para hostear meu podcast. Quando encontrei o que aparentemente era o melhor, passei os minutos seguintes arrumando o layout do que seria o meu podcast. Um nome, uma descrição, tudo meramente vago, simplesmente para poder começar. E então, fiz minha primeira gravação. Nos limites da cidade, na ladeira, além dos trilhos abandonados que não levam a lugar nenhum, depois do ponto onde as luzes da rua acabam, mas antes que o mundo desapareça sob uma capa retorcida de carvalhos e salgueiros negros, há um pequeno posto de gasolina de merda aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pensei muito em tudo o que aconteceu desde esse momento. Reconstruí cuidadosamente os eventos, reorganizei os dominós e refiz todos os passos das mortes, explosões e encantamentos demoníacos, e sempre cheguei à mesma conclusão. Tudo leva de volta a esse instante aparentemente inofensivo. Tudo o que estava por vir poderia ter sido completamente evitado se eu nunca tivesse me sentado nesse computador e gravado essa merda. Nunca tivesse criado esse podcast. Nunca tivesse contado minha história ao mundo. Ao terminar minha gravação e clicar em enviar, enquanto os ventos mudavam e a desgraça começava sua viagem profana para nossa cidade, eu me perguntava em silêncio se alguém algum dia iria ouvir minha história. Os dias se passaram e se transformaram em semanas, e eu caí em uma nova rotina. Mantinha um diário de papel ao lado da caixa registradora. Sempre que algo estranho acontecia, eu anotava. Depois do trabalho, passava na New Pages e usava minhas anotações para atualizar o podcast. Eu estava realmente gostando do meu novo hobby e até comecei a conquistar o que poderia ser generosamente considerado um pequeno grupo de fãs. Após as primeiras semanas, eu tinha acumulado 11 seguidores. A maioria era teóricos da conspiração ou investigadores paranormais amadores, e apenas 2 deles eram bots. Como era de se esperar desse tipo de público, todos usavam pseudônimos, e eu só os conhecia pelos nomes de usuário. Mas, anônimos ou não, era bom compartilhar minhas histórias com pessoas que não podiam me julgar pessoalmente. No primeiro aniversário do incidente do Meio Porco, eu narrei um episódio detalhando toda a história. Eu esperava que meus seguidores dissessem que era mentira, afinal, eu já tinha contado essa história antes. A primeira pessoa, além de mim, a saber que Meio Porco havia invadido o posto de gasolina foi uma forasteira chamada Cindy. Ela foi avisada enquanto a criatura ainda estava dentro da loja e mesmo assim expressou dúvidas. Você quer dizer um porco de verdade? Ela era a nova garota responsável por atender o telefone na delegacia do xerife. Por alguma razão, o departamento do xerife da nossa cidade tem uma taxa de rotatividade de funcionários que rivaliza com a do posto de gasolina, e a maioria dos nossos policiais é trazida de comunidades vizinhas. Era o primeiro dia de Cindy, então fiz questão de permanecer educado enquanto o animal corria descontrolado, quebrando coisas e gritando com a voz de uma mulher idosa. Sim, é isso mesmo. Você tá brincando comigo? Não, isso não é uma piada. E você disse meio? Metade de um porco? Eu disse metade de um porco. Um porco de verdade, literalmente um suíno. Pela metade. Você tá falando sério? Tão sério quanto um ataque cardíaco. O que você quer dizer exatamente com metade? É só a metade da frente. E ele parece muito chateado com a situação. Você quer dizer exatamente metade? Eu não sei, eu não medi. Mas, porra, tá no meio. Pra onde foi a outra metade? Você poderia talvez mandar alguém aqui? E onde você disse que tava? No posto de gasolina de merda, na saída da cidade. Ela exclamou. Por favor, aguarde. Aparentemente, ela já tinha sido avisada sobre nós e sabia que as palavras posto de gasolina significavam que ela deveria me passar para o Tom imediatamente. O bom e velho Tom. Ele era o delegado que tirou a sorte grande há tantos anos e acabou ficando com o plantão do posto de gasolina, antes de seu cabelo ficar todo branco e seus olhos ficassem permanentemente tristes. Ele já tinha atendido tantas ligações minhas que tudo o que eu precisava dizer quando ele atendia era: meio porco, não para de gritar e eu não consigo pegá-lo. Então ele grunhia
Murmurava algo sobre isso ser muito estranho e saía para me ajudar a dominar a pobre coisa. Tom era realmente um cara legal. Perguntamos por aí, mas ninguém sabia de onde tinha vindo o meio porco ou como diabos ele tinha entrado na loja. O fazendeiro Brown, que ainda estava vivo na época, saiu para dar uma olhada e dar uma opinião especializada. Segundo o fazendeiro, o porco tinha sido de alguma forma cortado ao meio, mas milagrosamente nenhum dos órgãos importantes foi atingido. Não havia nada de sobrenatural nisso, apenas algo realmente incomum. Apesar das minhas expectativas, a publicação não me custou nenhum ouvinte. Na verdade, um deles me convidou para um chat privado dedicado a discussões sobre o paranormal. Achei que não havia mal nenhum nisso. Seria rude recusar um convite. A sala de chat se chamava Os Irregulares da Elm Street. O anfitrião, de acordo com seu perfil, era um fã de Call of Duty, de 99 anos da Romênia, com uma foto do Skidward como avatar. Ele se autodenominava Miauslebub 13. Entrei por 1 hora depois do trabalho e ele me apresentou a alguns dos irregulares. Havia Tini Danza, que disse que achava meu podcast hilário. Não entendi o que ela quis dizer com isso, mas agradeci mesmo assim. Gundam Swing 88 era o cético do grupo. Ele escutou sobre o incidente com o porco e exigiu fotos, ou não aconteceu. Mas minha única evidência fotográfica estava em meu celular roubado. Miauslebub 13 veio em minha defesa, insistindo que isso é totalmente possível. Havia uma galinha que teve a cabeça cortada e ainda viveu por alguns meses. Sim, respondeu Gundam Swing 88. Mas uma cabeça é muito menos massa corporal para perder do que toda a parte inferior do corpo. Ele tinha razão. Minha única resposta foi que eu sabia que era possível, porque eu via acontecer. Mas acho que isso não prova nada, não é? Será que tem algo a ver com alienígenas? Perguntou Sauvage Cardigan, mas ninguém respondeu. Bubblehead in the Butt queria saber o que fizemos com o porco. Eu disse a ele que ficou em um cercado na escola primária local por alguns meses, como uma espécie de mascote mórbido, até que um cientista e sua equipe, vindos de algum lugar do norte, ofereceram $1.000 à escola para levá-lo. Para fins científicos, eu suponho. Depois que ele foi embora, ninguém mais falou sobre ele. Quase como se nunca tivesse acontecido. Esse era um tema recorrente no posto de gasolina. Sempre que algo especialmente estranho acontecia, havia sempre uma explicação oficial agradável e clara, seguida de um acordo tácito entre todos os envolvidos de nunca mais falar sobre o assunto. E lá estava eu, violando essa regra tácita, felizmente inconsciente das consequências. Era uma noite fria de outubro, quando vi o homem de capa de chuva azul pela primeira vez. Ele quase não chamou minha atenção porque, quando apareceu, eu estava bastante distraído. Eu estava fazendo uma promoção, compre um, leve outro grátis, de gnomos de jardim, em que, se você comprasse qualquer coisa no posto de gasolina, ganhava um gnomo de jardim grátis. Ainda assim, poucos aceitariam. Eu tinha reunido todos eles e feito a contagem. Havia 47 gnomos na vitrine. Colei uma etiqueta com preço R$ 5,99 cada, em cima dos adesivos antigos na testa de cada um deles e decidi encerrar o trabalho por enquanto, antes de voltar para o meu lugar atrás do balcão. Foi quando notei que um dos cotistas havia deixado mais uma vez uma pilha de folhetos sobre a sua organização, bem ao lado da caixa registradora. Sei que essa pode ser uma opinião impopular, mas não gosto muito de cultos. E, no que diz respeito a cultos, eu realmente não gostava desse. Eles geralmente não eram muito incômodos. Os cultistas, eles odiavam isso. Quando eu os chamava de cultistas, tendiam a ficar em seu complexo. Eles odiavam quando eu chamava de complexo. A alguns quilômetros dentro da floresta. Eu respeitava isso. Sempre tentei dar privacidade aos outros quando eles me davam a minha. E o que quer que eles estivessem fazendo lá não era da minha conta. Então, por que eu tinha sentimentos tão fortes por esse culto? Principalmente por causa de porcarias como essa. Os folhetos no meu balcão. O recrutamento frio. O estranho... Você tem um momento para conversar sobre algo que mudará sua vida para sempre? Não, cara. Eu tô trabalhando em um posto de gasolina no meio do nada e tô perfeitamente feliz, sendo infeliz até morrer. Bom dia, senhor. Na verdade, não era sobre a seita.
era aquele cutista. Aquele que não entendia as regras. Aquele que estava constantemente tentando me convencer a segui-lo de volta para o complexo. Aquele que reagia à rejeição da mesma forma que um cachorrinho confuso. Eu passei a chamá-lo de Malboro. Vou deixar você adivinhar o porquê. Olhei pela sala para ver se ele ainda estava por perto e, claro, lá estava ele. Um loiro sujo e desgrenhado, alguns anos mais velho do que eu, transbordando sorrisos idiotas e energia eufórica. Quando o vi, ele estava ocupado conversando com a ruiva irritada que estava na fila do banheiro. Mesmo que ele não tivesse entrado no posto de gasolina centenas de vezes antes, eu o teria reconhecido como um cutista apenas pelo código de vestimenta. Uma camisa branca simples com botões e calças caqui. Como sempre, ele estava tecnicamente de uniforme, embora suas calças estivessem cobertas de manchas de grama. A camisa estava para fora da calça e os 3 botões superiores estavam abertos ou faltando. Depois que ela o rejeitou, o cutista voltou sua atenção para o seu alvo favorito. Eu. Ele se aproximou do meu balcão, com seu discurso de recrutamento pronto para ser lançado, mais uma vez me convidando a dar um pequeno salto de fé, largar meu emprego e segui-lo de volta ao complexo onde a transcendência sublime e panquecas me aguardavam. Eu disse que não estava interessado e, então, lentamente, muito lentamente, empurrei toda a pilha de panfletos da seita pelo balcão, para fora da borda e para dentro da lixeira, mantendo contato visual com ele o tempo todo. Ele deu de ombros e me pediu um maço de Marlboro. Depois me entregou um cartão American Express preto com o nome Giannizawa escrito na frente. A máquina aceitou o pagamento e imprimiu um recibo. Então, eu descartei isso como mais um problema que não era meu. Entreguei-lhe seus pregos de caixão e mandei-o embora. Perdi a noção do tempo depois disso. É fácil fazer isso em dias entediantes, em que a repetição sem sentido transforma as horas em um pote de movimentos cerimoniais e interações anódinas. Na minha experiência, mesmo memórias sólidas se dissolvem ou se fundem sem algum tipo de ponto de referência. Não me interpretem mal, eu gosto disso. Sinto conforto na familiaridade relaxante da monotonia, mas há um oceano inteiro entre essas pequenas ilhas de momentos que valem a pena e pouca coisa sobrevive intacta à viagem. Um cliente irritado aqui, um ataque surpresa de um guaxinim ali, e no meio disso tudo, quem sabe, pode ter sido 1, ou 2, ou 4 horas depois. Mas, em algum momento, o fazendeiro Júnior entrou na loja procurando por mim. Eu já sabia o que ele queria e já estava cansado de lidar com isso. Então, ele disse, já lhe disse, as plantas de mão acabaram. Acabaram, é? Por quanto tempo? Pra sempre, eu diria. Ele rabiscou um número de telefone dele no verso de um cupom que tinha guardado na carteira, com 20% de desconto em ração para porcos vendida por uma loja online, e me disse para ligar se alguma coisa mudasse. Tinha certeza de que ele estava tentando me passar uma mensagem. O fazendeiro saiu furioso, deixando-me sozinho, mas antes que eu conseguisse voltar ao meu livro, ouvi um barulho estranho, suave e instável vindo do outro lado do teto. E a única coisa que eu consegui pensar foi no quanto seria ruim se o Rocco e sua prole tivessem encontrado uma maneira de entrar no estabelecimento novamente. A próxima coisa que me lembro é de estar do lado de fora, em um pequeno buraco, com uma pá nas mãos.